É engraçado, agora foi aqui, depois foi lá, o pessoal aqui atrás ficou meio cansado. A cada momento, cada hora do dia vai ter um termômetro diferente de aquecimento da campus. Agora está mais por aqui, um pouquinho por lá. A gente está voltando com mais uma atividade do palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae. Vamos falar sobre coisa séria, coisa importante para quem empreende nesse país, para quem trabalha com startups, para quem quer saber mais sobre como funciona, né, todo esse ecossistema. A gente vai ter um painel falando sobre marco legal das startups. E como esse marco legal de empreendedores no Brasil ele influencia, né, a nossa rotina empreendedora. O principal objetivo da nova legislação é estabelecer condições mais favoráveis à criação de startups no Brasil. Mas nós, enquanto sociedade, podemos pensar como podemos tirar o máximo desse ambiente de inovação. Nesse painel, vamos debater experiências que aproximam os agentes públicos de soluções inovadoras desenvolvidas por startups, que têm potencial para acelerar a transformação digital do governo e a inovação nos serviços públicos. Então, vem chegando para o palco Fábrica de Empreendedores, que agora a gente conversa com Cláudio Nascimento, Keiciele Schmidt, Vinícius Vieira e Tânia Gomes. Sejam bem-vindos, uma salva de palmas, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Oh, vamos falar de dinheiro, todo mundo assim, cara, triste. Falar de possibilidades. Bem, como foi dito aí, meu nome é Cláudio Nascimento. Eu sou embaixador da Campus Party aqui no Brasil e em Portugal já há 11 anos. Né? Venho com essa pauta de disrupção de governo, também fui gestor público por 20 anos. E a ideia aqui é debater com amigos, que eu digo que são amigos, né, Keiciele? Né, Tânia? Né, Vinícius? E desmistificar um pouco do que é esse bebê que nós chamamos de marco regulatório de inovação, de startup, o que quer que seja, como a gente, enfim, vem discutindo, e descobrir as possibilidades de como a gente pode vender para governo, né? Porque as pessoas ainda têm uma dificuldade de compreender essa relação, né? Startup e governo. O Marco é uma coisa super jovem, o Marco só tem 2 anos, né? 2 anos, dia 2 de junho. Né? Então, fizemos esse mesmo papo aqui, eu acho que no Maranhão, né? Enfim. E que bom que eu chamo a meninada pela minha idade, tá, gente? A meninada está bem atenta, né? Que não dá para fazer aplicativo de cerveja, porque de 12% a 15% do PIB do Brasil é compras públicas, galera. Então, pare de pensar aplicativo de cerveja e comece a focar em governo, né? Então, para começar essa brincadeira, que eu acho muito importante, eu queria abrir com você, Vinícius. O trabalho que você vem fazendo. Não. Detalhe, tá, gente? Para ninguém... Eu conversei com as meninas, tá? Elas acharam melhor que apresentasse o Vinícius primeiro, para depois a gente... Para depois a turma, Cláudio, por que não foi as meninas primeiro, enfim. Mas é isso. Vai lá, Vini. Aqui, Vini. Oi. Alô. Oi, gente. Boa tarde, Tudo bem? Bom, obrigado, Cláudio, pelo convite. Sempre bom estar na Campus Party. Ano passado eu estive aqui com o meu chefinho de 11 anos. A gente foi campuseiro. Ficou ali numa barraca de 2x2. Eu tenho 2 metros de altura. Ele ocupou a barraca inteira. Vocês imaginam como é que foram 3 dias de campuseiro aqui. Super divertido. Vendo essa energia bem bacana de todo mundo produzindo várias soluções. Esse ano o Cláudio me convidou aqui, não para ser campuseiro, não que eu não quisesse, mas para a gente discutir um tema também muito importante, que é o marco legal das startups, o quanto ele é bom para as startups, o quanto ele é bom para o empreendedorismo inovador do Brasil. Aqui comigo, Tânia, Keiciele, sempre um prazer estar com vocês. Cláudio, de novo, obrigado pelo convite.
Eu vou me adiantar aqui, eu não sei exatamente para onde eu tenho que apontar. Foi, tá? Eu só queria, antes de a gente chegar no tema propriamente dito, mostrar para vocês que a gente vive num ecossistema global, tá? É fato, tudo que acontece no mundo tem reflexo direto no país, no estado, na cidade que a gente vive, e daí qual a importância da gente olhar compras públicas de maneira geral. O nível de competitividade global tem muita relação com a capacidade que um país, que um estado, que um município tem em produzir e gerar inovação dentro de casa. Então, a gente toca muito no tema de políticas públicas, toca muito no tema de empreendedorismo, com a iniciativa privada participando, com escolas, no caso da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, participando, incentivando o tema também. Então, a gente vive um ecossistema global com impacto nacional no desenvolvimento regional. Legal? Esse aqui é um esquema de qual o tamanho da bronca que a gente vive quando a gente fala de inovação. Quando a gente inova dentro de casa, e aí a gente fala muito do Vale do Silício, a gente fala de muitos hubs de inovação, muitos polos de inovação, a gente não tem dimensão do quanto ele tem um impacto global, ok? E isso é muito importante, a gente ter a dimensão de desenho de políticas públicas para atuação regional, para incentivo da inovação dentro do microespaço, dentro de uma região. E as compras públicas, o contrato público de soluções inovadoras vem como um impulsionador disso. Ele é apenas um dos itens que estão dentro do marco legal das startups, mas é um item muito importante para ser debatido. E como o Cláudio falou, o marco legal tem 2 anos e 2 meses apenas de existência e já vem sendo, das leis, das políticas públicas, a mais acelerada a ser adotada no país inteiro. Tá? Deixa eu ver aqui. Bom, só para você ter ideia, Brasil fechou ano passado no ranking global, no Global Innovation Index, na 56ª posição. Os principais países em posicionamento no Global Innovation Index são aqueles 10 ali. Todos eles têm alguma política pública de inovação. Tá? Se depois vocês pesquisarem, por exemplo, a Suécia tem um programa chamado Vinnova, que é um programa de políticas públicas do governo sueco. Ele é completamente voltado para o ecossistema de inovação, para soluções de demandas dentro das cidades, dentro das organizações públicas do governo sueco. Ele pensa globalmente as demandas do país, da região, mas pensa também nas necessidades do cidadão. Só para citar como exemplo, além de tantos outros que ali estão. O marco é legal e é bom para as startups. Por que o marco é legal? Primeiro, a gente tem um arcabouço legal gigantesco sobre inovação no país. Tá? E o marco legal vem há 2 anos e 2 meses tratar temas específicos sobre inovação e incentivar. Não sei se tem algum gestor público por aqui, assim como o Cláudio, eu também tenho vivência na gestão pública. A gente sabe quanto é difícil a gestão pública, o serviço público contratar. Né? Keiciele estava ali comentando comigo da Semana de Inovação da ENAP, que vai ter em novembro, já estou fazendo jabá para ela aqui. O quanto é difícil planejar, não a realização ou produção do evento, mas a contratação dos prestadores de serviço. Isso é muito complexo dentro do país. E não porque o legislador queira fazer mirabolâncias. Não, porque existe toda uma burocracia complexa que tem que ser atendida e tudo mais. O marco legal e os contratos públicos de soluções inovadoras vieram para melhorar, aprimorar e acelerar esse trabalho. Então, é um dos temas que a gente vai discutir aqui e eu vou ser rápido para tocar em 2 pontos básicos aqui. O que a gente tem desafios e oportunidades quando a gente fala de compras políticas de soluções inovadoras, de marco legal de startup? Bom, em termos de desafio, normalmente, para dentro das cidades, dentro do serviço público, não é pauta urgente. Tá? Então, existe toda uma cultura que tem que ser trabalhada para que a gente consiga que o
serviço público, o agente público entenda que inovação é importante. E a startup tem muitas soluções que já estão prontas, ele não precisa todo um processo de contratação para conseguir ter acesso a soluções rápidas. Então, falta de cultura, pouco volume de casos práticos que sirvam de referencial e ausência de levantamento apurado das demandas locais. A gente discutiu isso lá em São Luís, né? E isso é uma questão dentro do serviço público. Normalmente, o servidor público, quem toma a decisão, ele acha que sabe o que o cidadão quer, né? Normalmente, ele pensa da cabeça política dele, que ele tem certeza o que o cidadão quer. Ele não estabelece uma escutativa, ele não estabelece um processo de planejamento real para a demanda que a cidade, que a região realmente precisa para pontuar e se dar a liberdade, dentro da legalidade, de usar a lei, a legislação, o marco legal de startup, para experimentar soluções que acelerem a solução do problema, da problemática. Tá? E as oportunidades são flexibilidade de contratação que o marco legal traz, a redundância de fornecedores, você pode ter mais de um fornecedor para uma mesma solução, você não precisa ficar preso a um fornecedor só, se um não der certo, você pode trazer outro, a vantajosidade explícita no processo de contratação, além de criação de uma base nacional. Por que uma criação de uma base nacional? Você tem um país inteiro, são 5.570 municípios só para a gente atuar no âmbito municipal, fora a administração direta e indireta. É um mar de oportunidades quando a gente fala de marco legal, quando a gente fala de contratações públicas de soluções inovadoras. E eu vou citar só o exemplo de uma plataforma que já roda dentro do governo nacional, que é a plataforma de compras públicas para inovação. Ela pretende ser um vetor tanto para explicar como é que funciona o marco legal da startup, como um concentrador de soluções que já estejam prontas. Além, obviamente, se a gente for falar de educação, eu vou passar a palavra para a Casey, ela vai falar sobre a ANAP, e se for para falar de empreendedorismo e investimento em soluções que atendam, por exemplo, temas como cidades inteligentes, Tânia tem a plataforma perfeita para isso também. Então, gente, queria agradecer e fechar aqui minha introdução, senão daqui a pouco eu vou falar sozinho, né? Obrigado, Vini. O ponto que você traz aqui, Vini, ainda para a gente que foi gestor público, a maior dificuldade que a gente tinha, e tem ainda, né, eu vejo isso, né? O meu slide preferido é aquele, né, que ponto de vista, né, ponto de vista de governo, política, processo e serviço. No outro ponto está o cidadão pensando serviço, processo e política. Como é que a gente equaliza isso, né? E quando você traz esse recorte para as capitais, para os municípios, né, fica mais complexo ainda, porque nos estados a gente tem já aquela autarquia, o que quer que seja, a gente já tem essa relação. E quando chega um arcabouço jurídico como esse, que é o marco, como já tivemos outros, né, no passado, que perdemos, eu digo até que perdemos o time, né? E olhe que a Lei Complementar 182, ela é, no meu ponto de vista, a melhor lei da América Latina e Caribe, não tenho dúvida. Mas ainda há uma dificuldade do gestor público aqui na ponta, sabe o que é isso? De compreender isso. E vocês, como ENAP, já vem tentando, né? Tá aqui na campo, já conversando com essa meninada. Mais uma vez, meninada pela idade que eu tenho, tá, gente? Eu tenho o costume de falar isso. Vocês, como ENAP, com esse recorte, né? Porque era tudo muito no... E o Tribunal de Contas, né? O medo de se comprometer com aquilo, né? Eu, como fui gestor, não tinha todos os arcabouços, mas eu me arrisquei a fazer algumas coisas. Por exemplo, eu fui gestor numa cidade pobre, como Olinda, mas eu fiz muita coisa com a universidade. Quando os meninos me entregavam uma coisa que me atendia, eu dava um atestado de capacidade técnica para aquele cara, para ele vender o produto dele. Então, era mecanismo. Então, falta, às vezes, até, sabe, do gestor ter essa coragem, né, essa coragem, porque o cara não, porque eu vou responder no Tribunal de Contas e tal. Tem muito isso. Casey, como é que a ENAP vê esse momento do marco, né? Como é que vocês estão vendo isso, né, naquela esfera Brasília, né? E como vocês pensam em trabalhar essa discussão do marco com a complexidade que a gente tem no país tão transcultural que é o Brasil, né?
Eu costumo dizer que uma rua não é igual a outra, né? E quando se fala de política pública, meu Deus do céu, como é que a ENAP está pensando aí dialogar, sabe, dentro desse cenário, né? Dentro desses clusters isolados, Brasil afora, e disseminar o marco? Obrigada pela pergunta, Cláudio. Boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo conversar com o Cláudio, o Vinícius, a Tânia, sobre o marco legal das startups. É algo que a ENAP vem buscando disseminar, tanto para o setor público quanto pelo lado das startups, para promover essa aproximação entre os agentes públicos e os empreendedores inovadores. É isso que está faltando, dar essa liga. A gente sabe que os ritmos são diferentes e, justamente por isso, o que eu peço é vocês tentarem olhar para o lado também do servidor público. Imagina um servidor público numa cidade com 800 mil habitantes, ele sabe que está tendo mudanças climáticas, está tendo uma exigência por melhores serviços públicos, mas, ao mesmo tempo, o que ele conhece é a lei de licitações, ele tem ali o medo dos órgãos de controle, tem medo de fazer alguma coisa errada sem saber. E é para isso que a ENAP existe. A Escola Nacional de Administração Pública existe para aumentar a capacidade desse servidor público de entregar mais para a sociedade. E é aí que entra o marco legal das startups. É uma busca por mudar a visão tanto da sociedade quanto desses servidores públicos para os desafios que a gente está enfrentando. Então, a gente tem desafios óbvios e urgentes, como crise climática, mobilidade urbana, falta de empregos, acesso à saúde, acesso à educação de qualidade. Então, esses são desafios públicos que podem, sim, ser buscadas soluções por meio do Marco Legal das Startups, tentando uma aproximação com desenvolvedores nacionais, valorizando empreendedores e profissionais brasileiros que conhecem a realidade daquele município, daquele estado, ou, se for do governo federal, que consegue ter uma visão transversal dos desafios. E também tem uma outra camada, para além desses desafios óbvios, que também é muito importante, muito urgente, que todos nós, enquanto cidadãos, queremos, que é a solução de desafios de gestão. Como fazer uma melhor gestão dos serviços e das políticas públicas, com transparência do orçamento público, com maior participação social, com mais inclusão, com mais diversidade. Esses também são desafios que a ENAP busca incentivar, que os agentes públicos consigam olhar novas maneiras de resolvê-los, inclusive por meio da inovação aberta. A inovação aberta, por muito tempo, foi considerada algo do mercado privado, mas a gente sabe que é uma forma dos governos se abrirem também para as universidades, para o terceiro setor, para o setor privado, e agora com o marco, especialmente para as startups. E o marco, ele não limita, embora ele traga o conceito de startups, mas quando ele traz uma nova modalidade de licitação para a contratação de inovação, ele não limita a participação. A ideia é justamente facilitar esse contrato para quem não tem esse atestado de capacidade técnica, mas está lá super correndo atrás e fazendo por onde. Não é uma contratação de inovação com um super risco tecnológico. Pode ser, mas pode ser também uma solução que a sua startup já está ali desenvolvendo, mas que ainda não está pronta para ir para o mercado e pode resolver muito bem aquele problema específico que está sendo trabalhado por aquele gestor público. E pode ser, inclusive, uma forma do Estado utilizar o seu poder de compra, esses 12% do PIB que foi mencionado aqui, para financiar esses testes, para financiar o desenvolvimento tecnológico no país, para soluções que depois podem ganhar o mercado, podem ser escaláveis, podem ser contratadas por outros órgãos públicos. Então, é algo para ficar muito de olho.
como foi falado pelo ministro também, não é algo exclusivo do Brasil. No mundo, esse mercado de GovTech é estimado em 400 bilhões de dólares. E tem uma estimativa de que vai crescer, e vai crescer muito puxado pelos governos locais, ou seja, os municípios, as cidades, eles que são os mais interessados em estar em contato direto com aquele prestador de serviço que vai trabalhar a solução de acordo com a cultura daquela população. Ele sabe o que vai funcionar, o que não vai, sabe como que os cidadãos daquele município se comportam, sabe o que eles precisam, sabe qual é o problema de verdade. Então, é uma grande oportunidade que a gente está tendo de transformar a forma como a gente acessa os serviços públicos, e pode ser muito mais. A gente está pensando, sim, em resolver os problemas, fazer essa transformação digital, mas também em promover esse ecossistema de inovação que tem essa visão dos desafios públicos. O olhar é para a pessoa, para o cidadão. A tecnologia é uma aliada, ela não é o foco, embora a gente queira usar, sim, a tecnologia para apoiar essa transição da agenda verde para cidades inteligentes, conseguir ter mais inclusão, mais participação, mais transparência, mais responsabilidade com o uso dos dados públicos também, que pode ser uma grande fonte de novos negócios, porém, que a gente sabe que precisa de ter muita capacidade de reconhecer, de ter empatia, de colocar realmente o ser humano no centro do problema. E o planeta, né? O planeta, junto com o ser humano, que nós somos tudo uma coisa só, numa cosmologia universal. Acho que eu já estou desviando do assunto, né? Mas, ou seja, para encerrar a minha fala, vou só contar um pouco o que a INAP está fazendo. A INAP lançou em 2019, antes do marco ainda, a plataforma Desafios, e a gente busca incentivar a contratação de inovação pelo governo, de soluções inovadoras, tanto pelo marco legal das startups, mas também usando modalidade de concurso, usando a lei de inovação, subvenção. Em agosto, a gente vai lançar um edital para buscar soluções que usem inteligência artificial para alguns desafios de instituições públicas, como o Ministério da Agricultura e a Receita Federal. Em agosto, gente. Então, visitem a plataforma gov.br/desafios. A gente já lançou 38 desafios públicos pela plataforma, já premiamos mais de 90 soluções e aceleramos 42 dessas soluções. Então, é um canal que a gente usa para apoiar o gestor público, para ele compreender como fazer inovação aberta, como usar esses instrumentos jurídicos. E é um canal também de acesso das startups para reconhecer quais são esses editais disponíveis. Muitas vezes a gente só divulga o edital na nossa plataforma. Então, fiquem de olho e muito obrigado. Por enquanto é isso. Depois eu falo mais, né, Cláudio? Obrigado, Keis. É muito importante a gente ter essa percepção que ainda há quando se fala de políticas públicas, né, há um preconceito, né? Vender para governo, né? O governo vai pagar com X dias e tal. A gente não tem esse risco, tá, com o marco, né? E a gente precisa estar mais atento a essas coisas. E o bacana que Keis traz aqui uma situação chamada dos ciclos de inovação aberta, né? Que hoje está se usando muito, né? Isso, para mim, também é cuidar do erário público, né? E aí, para contextualizar um pouco para vocês, Recife, a capital de Pernambuco, Recife foi a primeira capital a usar o marco, né? Então, só para vocês terem ideia, lá, com um investimento de 400 mil, a Prefeitura do Recife teve um lucro de 2 milhões de reais, não gastou a mais. Então, lá, eu acho que está nesse momento agora, inclusive usando a plataforma de vocês, estamos com 5 desafios abertos. São várias capitais aí com desafios abertos. E a plataforma da ENAP é um pouco disso. E quem já fala disso aqui em São Paulo, que foi um desafio danado que a Tânia trouxe, que foi perfeito, né? Dentro desse contexto, usando o arcabouço do marco
e trabalhando em inovação aberta, Tânia, fala aí como foi tua jornada, usando o marco, trabalhando com inovação aberta e se relacionando com as prefeituras aqui de São Paulo, né? Então, gente, boa tarde primeiro. Eu falo do outro lado, né? Eu vi neste mercado de inovação para o governo algo tão importante, tão grande, que eu, este ano, me tornei sócia de 2 empresas que trabalham efetivamente para conectar startups com o governo. Uma é a Urbanicidades, em que a gente trabalha as relações com o governo, e uma segunda, que é a GovTech Lab, que faz a conexão de startups com o governo. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu trabalho num hub de inovação aberta e, assim, o que eu vejo hoje de Oceano Azul nessa coisa de governo, pouca gente tem enxergado ainda. E esse é o grande segredo, porque se vocês imaginarem, eu vou dar um exemplo aqui, que é o que eu estou vivendo agora. Eu estou rodando um desafio para a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. A gente já teve a captação de 100 startups, a gente vai levar 20 startups para o desafio no dia 11 de agosto, está aberto até dia 30, tá, as inscrições. A startup vencedora vai levar a solução dela para apresentar na GITEX em Dubai e depois numa feira da Alemanha, que é a ISPO, que é a maior feira de esporte da Europa. Isso é o governo que está propondo. Por que o governo está propondo através de uma secretaria de esporte? Porque o governo percebeu que inovação não é uma caixa. A inovação, ela permeia todas as secretarias, toda a administração. Então, quando ela entrega para as secretarias o poder de fazer esses desafios dentro da própria secretaria e com o objetivo de atender às necessidades daquele público específico, o que a gente ganha de oportunidade de negócio, vocês não têm ideia. Né? Por quê? Porque, principalmente em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente está falando de um governo que se preocupa com infraestrutura. E quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de tecnologia andando junto. Então, assim, trabalhar com o governo depois do marco legal é muito mais simples. Gente, para uma pessoa que tem TDAH, fazer palestra na campus é insano. Então, acompanhem aqui o raciocínio, não se percam de mim, que a gente chega lá, tá? Se estiver longo, é por conta desse barulho. Mas a questão principal, quando eu trago isso como empreendedora para vocês, é que a gente tem muita restrição com relação ao governo. Né? Sempre que eu falo assim, vamos falar com o governo, eu perco metade de quem está junto comigo. Né? E a gente precisa entender que existem políticas de Estado, que são as políticas públicas que são boas para a gente, e as políticas de governo e a política partidária que a gente não precisa efetivamente participar. Mas as políticas de governo, as políticas de Estado, discutir a nossa legislação, a gente precisa aprender a fazer. Né? Até porque eu sempre digo o seguinte, Cláudio, o poder público não tem obrigação de entender inovação como a gente que está na bolha. A gente tem a obrigação de ensinar quem está no poder público a entender a inovação. E eu digo isso com propriedade. Eu conversei com um deputado estadual há um tempo atrás e ele me falou assim, Tânia, como é que você quer que eu analise se os patinetes podiam ficar nas ruas de São Paulo? Vocês lembram da confusão que teve dos patinetes, que a prefeitura tirou, etc.? Ele falou, como é que vocês querem que a gente analise a necessidade, o benefício de um patinete na cidade às 9 horas da manhã e no final da tarde discuta se uma mulher trans pode jogar no time de vôlei do time X. Ou seja, cada deputado, se ele não tiver uma equipe multidisciplinar, ele não sabe do que a gente está falando. E é esse cara que faz nossas leis. Então, se a gente não explica isso para eles, se a gente não mostra para eles como é que eles podem ganhar dinheiro, podem melhorar o serviço público, né? Fazendo a gente ganhar dinheiro, porque também assim, ninguém vai trabalhar de graça para o governo. Né? O governo está pagando, gente, 1.600.000 para startup em MVP, inclusive. Onde no mercado a gente consegue essa grana hoje? No MVP. Pré-seed. Não tem. Então, assim, quando eu olho do lado de cá, todas as startups que a gente acelera dentro do IbraWork, todas as startups que a gente leva para esses challenges, a coisa que eu sempre digo é, olhem o governo como um cliente normal, mas um cliente que tem dinheiro para pagar. Porque, através do marco regulatório, não tem perigo da gente levar um cano do governo. Entendeu? Não tem aquela história de governo vai pagar daqui a 180 dias. Não, você entregou, está pago.
Então, assim, é uma relação que é uma das melhores relações que a gente pode estabelecer. É melhor que dinheiro de investidor. Você está fazendo um runway, bootstrapping, está correndo sozinho, você não está dando equity do seu negócio em troca de dinheiro. É um dinheiro que você não vai pagar juros. É um dinheiro que você pode usar sem 3, 4, 5 investidores antes falando, olha, mas talvez, se você investisse nisso... Não, a gestão é sua, o negócio é seu, a solução é sua e a entrega também é sua. Então, do lado de cá, como empreendedora, eu acho que a gente nunca viveu um momento tão positivo para a gente pensar em negócios para o governo, e não só para o nosso lado como empreendedor, mas também para o lado do governo, porque quando a gente entrega tecnologia, quando a gente entrega inovação, a gente melhora os serviços, né? E quando a gente fala de melhora os serviços, eu gosto muito de um exemplo de Recife, eu acho, né? Que é do prefeito, que chegou e pediu uma solução que em 2 cliques... É em Recife mesmo, né? Então, não estou falando bobagem. Em Recife, o prefeito chegou e falou, eu quero uma solução para a saúde em que as pessoas consigam marcar uma consulta médica ou falar com seu médico em 2 cliques dentro do aplicativo. Isso foi antes da pandemia. Me corrija se eu estiver errando a história, tá? Porque a história é sua. Rafael? Então... O que aconteceu? Quando a pandemia chegou, a população mais carente de Recife sabia usar a teleconsulta. Olha como isso melhorou o atendimento e provavelmente evitou a morte de muita gente por não saber usar um recurso tecnológico, né? Então, as entregas que a gente faz para governo são entregas, principalmente, quando vocês forem pensar nessas soluções, pensem em condições em que vocês entreguem benefícios para a população. E aí fica a dica de ouro. Fecha os ouvidos, que você não pode ouvir isso. O governo gosta de votos. Então, as soluções que a gente leva para o governo, a gente sempre tem que levar uma cartilhazinha mostrando para ele qual o benefício para a população e como isso vai se converter numa boa administração e em votos para ele se reeleger. Então, falem a língua que o governo entende para que vocês tenham benefícios nisso, né? E, de verdade, não existe melhor cliente no Brasil hoje para B2B do que prefeituras. Prefeituras, não estamos chegando no Poder Federal ainda, hein? Prefeituras. Uma prefeitura com 5.570 municípios. Olha, eu roubando os exemplos, eu vou roubando os exemplos aqui. Conseguiu fazer a aplicação do marco legal das startups no projeto. Isso é muito mais simples do que a gente imagina. Então, desmistificar o marco legal das startups tem sido a nossa missão nas campus e em outros eventos, porque, efetivamente, a gente já percebeu que existe essa possibilidade, existe esse desafio, e que vocês estão prontos para atender. Tirando o fato de que a gente não precisa mais passar por aquele negócio horroroso que era aquele monte de documento, prova de que você tem capacidade financeira, não tem mais nada disso, gente. É um contrato... Oi? Licitação, não sei nem o nome desse horror. Licitação é um horror. Fecha o ouvido. Ai, gente. E ela vai falar amanhã lá na minha casa, então vai ser um horror. Mas o que eu quero deixar aqui, por último, Cláudia, é que assim, no IBRAWork, a gente trabalha muito com isso, né? Sem medo de sentar na mesa com o governo e sem medo de levar startups a conversarem com o governo. Então, se você tem uma startup, tem interesse nesse mercado, IBRAWork fica aqui em São Paulo. A gente está com o programa de aceleração abrindo agora no mês de agosto. Pode se inscrever, que a gente adora trabalhar soluções para o governo também. Tudo bem? Perfeito, Tânia. Puxando um pouco aqui o exemplo que a Tânia traz, como eu falei para vocês, eu fui 20 anos gestor público e hoje eu estou numa iniciativa chamada LIS, Laboratório de Inovação Social em Fortaleza, né, que é um spin-off de uma empresa chamada FWK junto com a CUFA. E qual é o nosso desafio? Conectar o privado com o público. Primeiro, que eu acho que nunca foi desassociado. Isso faz desenvolvimento econômico se não tiver o privado, né? Então, entender também que você não tem legislação se você não se envolve com o governo, né? Então, a gente está sendo muito demandado já lá em Fortaleza, né? Inclusive, agora a gente vai estar com uma ação dentro do Senai, lá em Maracanaú, com a indústria, né? Trazendo esse olhar, que foi um pouco um reflexo do que a gente fez no Cabo de Santo Agostinho, né? Lá em Pernambuco.
que em 1 ano e 4 meses nós diminuímos a violência com editais de inovação aberta, que a Case participou, a Tânia participou, né, como mentores e tal. E a gente conseguiu diminuir a violência no bairro lá em 42%, em 1 ano e 4 meses. Né? E a gente fez 2 ciclos de inovação aberta. Quando a gente abre essa discussão no município, no estado de Pernambuco, e você tem 28 startups querendo resolver de todo o Brasil, né, fica mais fácil dialogar. Fiquem atentos a esses desafios, que eu acho que esse negócio não tem mais volta, né, Tânia? Porque quem está se conectando, né? Mais uma vez, eu costumo dizer, se conheça nas entranhas, né? Porque ninguém conhece mais seu território do que você mesmo, né? Pasmem, dos 5.570 municípios, nem 5% existe política de inovação e empreendedorismo. Então, isso tem que partir muito da gente, né? Que está lá na ponta, né? Eu, quando era gestor público, eu tinha muito essa coisa. Eu só dava uma canetada se eu fosse usufruir como cidadão. E fiz muito isso, né? E eu acho que essa é a preocupação, né? E esses ciclos de inovação aberta, né? Eu acho que ele traz, né, uma relação muito, já está falando, muito aberta, né, entre os dois entes. E procurem, quem não conhecia o site da ENAP, vai lá procurar, porque a gente sempre muito apontou, né? Eu faço um desafio aqui. Quem acessa aqui o Portal da Transparência? Ó, tem gente. 3 pessoas. Entende? Porque a gente aponta muito os defeitos do governo, né? Cláudio, E a gente precisa se conectar mais. deixa eu aproveitar. Quem é startupeiro aqui? Quem é empreendedor aqui? Quem trabalha com GovTech aqui? Quem vai pensar em trabalhar com GovTech a partir de agora? Boa. Então, posso botar mais um temperinho nesse Por favor. negócio? Existem fundos nacionais e internacionais. Mas só para falar de fundos nacionais e um fundo específico, que esse ano estava disponibilizando 10 bilhões de reais. Eu vou repetir, 10 bilhões de reais para investimento em ciência, tecnologia e inovação. Em 18 fundos setoriais diferentes. De tudo, de infraestrutura, saneamento, mobilidade, de tudo que você possa imaginar. Com um desafio grande. Os municípios também têm o desafio de acessar esses fundos por conta de organização interna. Os fundos estão lá disponíveis. Esse ano é 10 bilhões. O planejamento para o ano que vem é dobrar esse valor. Então, a gente vai ter em torno de 10 bilhões de reais só num único fundo para investimento em ciência, tecnologia e inovação. Eu só queria deixar essa bola quicando aí. Fora a iniciativa privada interessada em fazer parte desse ecossistema e ajudar a alavancar também as soluções inovadoras. Eu vou puxar uma coisa aqui que é importante, que é o seguinte. Fiquem atentos sempre que vocês virem as palavras cidade inteligente. Porque toda vez que a gente vê esse termo sendo discutido na nossa região, significa que o governo vai se movimentar para pensar de forma mais inteligente a sua cidade. E aí é que estão as oportunidades, né? E pensem o seguinte também, o governo, ele precisa desse desenvolvimento. Então, esse fundo de 10 bi, né, quando a gente faz uma aceleração de 4 meses, de 10 startups, e elas estão voltadas para soluções de cidades inteligentes, o que a gente está fazendo? A gente está colocando no mercado negócios que ajudam não só o governo local, mas que também ganham uma capacidade de escala surreal, né? Porque tem aí o que era antigo, como é o nome que você falou? A carta de... Essa carta de recomendação aí que você bota. Você falou que colocou lá atestado de capacidade técnica. Atestado de capacidade técnica, no final das contas, quando você não precisa mais disso, mas você tem o seu MVP que já rodou dentro de uma prefeitura, cara, fica muito mais fácil você replicar isso em outras prefeituras, entendeu? E isso, minha gente, é escala. É ganhar escala com uma solução tecnológica. Não tem nada que seja mais startup que isso, né? Então, pensem nesse sentido também. Um município cliente vira... Quantos municípios tem no Brasil? 5.570 clientes em potencial. Bom, e para ajudar aqui na mistura de temperos, eu também queria
colocar em pauta que o Brasil é signatário de uma declaração da OCDE de inovação no setor público, que todos os 35 países membros, mais 5 países convidados, inclusive o Brasil, adotaram. Ou seja, o Brasil declarou esse compromisso de fomentar a inovação do setor público. E o marco legal também vale para as empresas públicas brasileiras. E elas, no ano passado, tiveram um lucro acima de 250 bilhões de reais. Então, assim, são muitos clientes potenciais, além dos municípios, para vocês buscarem, ficarem atentos a esses editais, esses chamamentos. São editais que ficam abertos no mínimo 30 dias. Então, é uma questão de monitorar, de acompanhar. E já que falaram do portal da transparência, nós temos os dados abertos do governo, que são uma fonte riquíssima para trabalhar essas soluções. Então, muitas vezes, se vocês já chegarem com ideias, propostas para o seu município, para o seu estado ou para alguma instituição federal, já vinculado ao uso dos dados, vocês podem, inclusive, encurtar essa fila, já ir para uma dispensa de licitação, para uma solução. Então, assim, várias ideias para vocês considerarem o setor público como cliente potencial importante para o negócio de vocês. Deixa eu aproveitar. Bom, eu venho do Rio, né? O sotaque não denuncia, não, pô. Não denuncia. Eu vim do Rio e só para colocar aqui para vocês. O governo do estado do Rio está investindo fortemente em economia azul, né? Então, economia do mar, economia das águas, tudo ligado a esse tema. E acabou de lançar, dentro da plataforma da Secretaria de Meio Ambiente, e fica a dica aí, um ciclo de inovação aberta para captar soluções para trabalhar só essa temática. Seja do mar, das águas, enfim, de tudo. Tá? Tudo relacionado a meio ambiente, para a economia azul. O governo do estado do Rio acabou de lançar um edital, está abrindo um portal só para desenvolver isso. E a Prefeitura do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, acabou de tirar da gaveta, graças a Deus, um projeto que tinha para a área portuária lá do Rio, para transformar aquele ambiente num Living Lab. Então, a Prefeitura do Rio também lançou um edital para fazer testes de inovação, qualquer tipo de solução que seja aplicável dentro do Living Lab, para ser testado em microescala e depois ganhar escala. Então, a gente está falando enfim, 2 entes específicos aqui, fora tantos outros. Então, quem quer trabalhar com GovTech, ou quem tem soluções para aplicar nas cidades, fiquem antenados. Prefeitura de Curitiba também tem, Prefeitura de Porto Alegre está abrindo, bom, Recife tem um monte, o governo federal também, São Paulo, como a Tânia já trouxe também. Então, pesquisem os sites, busquem inovação. Tânia já deu a dica de ouro aqui. Cidade inteligente é o tema mais aberto para tudo relacionado à inovação e poder público. Então, era isso que eu queria, além dos 10 bilhões, que ano que vem vão dobrar, queria colocar mais essa bola quicando aí. Oremos, né? É muito bacana escutar isso. E eu lembrei agora aqui que nesse ciclo de inovação aberta que a gente lá, vocês sabem que Recife, tubarão ataca no semáforo, né? Então, a gente tem esse cuidado lá e acabamos de fazer um ciclo de inovação aberta para diminuir esses ataques, né, em Recife. E, pasmem, uma empresa de Israel está participando, né? Então, como é tudo conectado ao mesmo tempo, né? E é que está no processo mais avançado, porque a solução vai dar conta, sabe? Vamos voltar a tomar banho de mar. E o outro muito interessante foi, que é uma pauta que a Casey tocou aqui, que as pessoas ainda temos essa dificuldade no Brasil, e eu vou fazer aqui uma dinâmicazinha básica. Alguém aqui lembra dos ODS? 2 pessoas. Se eu falar dos ODMs aqui, ninguém lembra mesmo, né? Bem, gente, isso é uma pauta global também. Então, a Kenap também trabalha muito bem, a Tânia também trabalha bem aí no IbraWork.
E não tem como a gente desassociar os ODS de tudo isso que a gente faz, né? Inclusive, eu faço alguns trabalhos, como algumas grandes marcas aí. Hoje, elas só contratam empresas que são signatárias do Pacto Global. E a gente não tem plano B para esse globinho azul chamado Terra, tá? Então, procurem conectar tudo que vocês fazem com os ODS. Isso não é brincadeira, né? As pessoas ainda acham que... Ah, não, isso é só uma falácia. Pasmem, 48% da população brasileira desconhece o que são os ODS. E olha que o Brasil tem um papel muito importante, inclusive nos ODMs, né? Que fomos nós que criamos aquelas caixinhas dos ODMs. E replicamos mundo afora e perdemos o time. Então, fiquem atentos a isso. Você quer falar? Você conhece ESG? ESG. Olha aí, para mim tudo é ODS, tá? E tem uma questão aí, quando a gente fala de ODS, né, que a gente às vezes não entende quanto isso é importante para o negócio, né? Você falou da contratação de empresas certificadas, né, signatárias, mas também tem uma questão muito importante, porque assim, quando você mostra em quais ODS você causa impacto com o seu negócio, você traz uma autoridade para a sua marca enorme, porque a percepção muda. O mercado não te vê só como um modelo econômico, ele te vê como um modelo de mudança da estrutura social que a gente tem agora, né? Das desigualdades e tudo mais. Então, isso também tem um impacto na marca, porque eu sempre digo que a gente pensa em tudo, mas não pensa na marca, né? Então, ODS também tem um impacto positivo na marca quando você olha de fora. Então, usem ODS. É muito importante o que o Cláudio está falando. Bom, a gente foi provocada aqui a falar um pouco sobre o que a ENAP está fazendo também com relação aos ODS. A ENAP faz muito curso de formação, muitos eventos, muitos webinars, mas, além disso, essa pauta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que são os ODS, está sendo resgatada, está sendo retomada agora com uma exigência afinal, a crise climática já está ficando cada dia mais palpável. A gente sente o calor e o frio e os desastres que estão acontecendo. Então, está tendo todo um movimento para retomar os prêmios de boas práticas, de reconhecimento, aumentar as capacidades estatais para enfrentamento das desigualdades, da pobreza, das crises climáticas. E estamos em conversas para ter uma articulação entre os ministérios, Casa Civil, Presidência. Então, acompanhem o site da ENAP, não só o site da ENAP, que é enap.gov.br, como a Escola Virtual de Governo, que tem cursos gratuitos sobre ODS, sobre marco legal das startups, sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Curso para qualquer pessoa, não precisa ser servidor público. Escolavirtual.gov.br e a plataforma Desafios, que vão ter desafios relacionados ao ODS. Então, gov.br/desafios. É diferente, é invertido. Obrigado, Keis. E é muito bom falar disso, porque aqui na Campus Party, aqui em 2015, nós fizemos a migração dos ODMs para os ODS com o PNUD. Tivemos 1.400 e tantos participantes, 400 mentores. A gente chamou de The Big Hackathon. Então, a Campus ela se propõe a fazer dar esses inputs. Como também o Conecta SUS. Saiu da Campus Party Brasília, né? Então, gente, veja, tem muita coisa acontecendo em ambiente como esse. A sugestão que eu dou para vocês é se conectar. Mas como ali já levantou a plaquinha de 10 minutos, eu quero abrir perguntas aqui para vocês. Quem tem perguntas a fazer? Ali, Dani. Tem microfone ali para ela? Oh. Valeu, Mona. Boa tarde, meu nome é Daniele. Eu sou de Rondônia, mas hoje eu moro em Minas Gerais, moro na cidade de Itabira. E eu queria perguntar de vocês... Opa! Ah, tá.
Eu queria perguntar de vocês como que a gente consegue incentivar ou... Não sei se está dando microfone aqui, peraí. Como que a gente consegue incentivar o governo, a parte inovadora, a parte de empreendedorismo dentro da nossa cidade? Porque na cidade que eu morava antes, tinha esse acesso, tinha nítido isso. Só que eu, por exemplo, sou da área tanto da tecnologia quanto do esporte. Então, são atividades que, às vezes, a gente tem ideias para levar, tem coisas para acrescentar junto com a Secretaria de Esportes, mas não tem essa abertura tão nítida. Como que a gente pode fazer para desenvolver isso ou para ajudar o município a desenvolver isso dentro das políticas públicas da cidade? Parou aí. Vou te dar dicas que eu estou aplicando e que funcionam, tá? A primeira delas é, se você vai fazer um evento para discutir problemas da cidade, coloque neste palco alguém do poder público, seja secretário, seja vereador, seja técnicos do governo, mas traz essas pessoas para discutir. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz um fórum para discutir economia circular, resíduos urbanos. Eu trouxe um ex-secretário que cuidava de limpeza urbana, eu trouxe uma professora que fala de economia circular e coloquei essas pessoas no palco e mais algumas pessoas. Por quê? Porque aí todo mundo fala da sua própria cadeira, né? Esse é um ponto que funciona muito, porque você é notado pelo poder público. Segunda coisa, vereador tem e-mail e tem porta para bater. Olha o vereador que tem sinergia com a pauta, bate na porta dele ou manda um e-mail e fala: sou cidadã, votei na última eleição e quero te apresentar uma proposta para melhorar esse governo. Você me recebe? Ele, no mínimo, vai te receber. Então, você começa essa aproximação mostrando que você quer fazer este movimento. Quando você vê, você tem reunindo 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas para discutir o tema. O que a gente tem aqui atrás... Posso falar, Claudinho? Amanhã a gente vai fazer o que a gente chama de Founders Day, lá no IbraWork. A partir das 18h30, ainda está aberto no Simpla, tem umas 10 vagas, é gratuito, quem quiser ir pode ir. Esta mulher, que está aqui do lado, vai falar 1 hora com um público de 80, 90 pessoas, que a gente já está com esse número de inscrições, sobre como vender para o governo. Então, promover esses encontros para discutir este tema, levando sociedade civil e governo junto, é o melhor mecanismo. Porque aí fica todo mundo na mesma página e você entende quem do governo pode ser seu aliado. Então, se eu pudesse te dar 2 dicas, eu estou fazendo e está funcionando. Eu sou recebida, eu sou ouvida, a gente leva propostas, a gente discutiu junto o novo plano diretor de São Paulo. Então, assim, tem espaço. Nas mesas governamentais tem espaço para a gente de inovação. Tá bom? Se eu pudesse agregar alguma coisa a mais aqui, além de tudo isso que a Tânia falou, se você não tiver acesso ao vereador, provoca o acesso, reúne todo o ecossistema para promover eventos ou promover debates abertos e que você atrai a mídia para discutir o tema. E aí, através desse vereador, chamando ele a participar, ele vai encontrar o espaço dele de fala e vai querer trazer vocês para dentro. Isso é inevitável. É assim que funciona. Toda política pública, para ser aplicada, começa pelo âmbito político primeiro. Aí, depois, entra num fluxo que é inevitável. Deixa de ser política de governo para virar política de Estado. E o caminho é esse. Então, provoque, chame o debate, reúna as outras partes, principalmente do ecossistema, para juntos vocês ganharem força, né? Isso aí é tiro e queda, dá super certo. E só acrescentar o ponto de vista da burocrata aqui, uma pessoa que está no governo há 13 anos, chancelar isso. Assim, os servidores públicos, eles querem apoiar a população, eles querem fazer diferente, mas se não está na agenda, não é prioridade, acaba que a coisa não acontece. Então, buscar um apoio, fazer virar a pauta, virar a agenda, é fundamental para que as coisas aconteçam. Mais perguntas? Marcelo? Rapidinho, né?
Eu acho que é mais até uma colaboração com isso e fazer um gancho para uma situação recorrente. Eu acho que a colaboração é que os ambientes sociais no governo, ou seja, a participação social no governo, ela foi implantada desde a última Constituição e a gente usa pouco. Então, os conselhos estão lá. Só que a gente perde noção de como que é importante usar esses conselhos. Ou seja, você tem conselho de meio ambiente, você tem conselho de saúde, você tem conselho de tudo quanto é coisa. Na hora que você leva uma pauta para um conselho desse e você consegue homologar com os presentes ali, aquilo tem que ser levado para frente. Alguém tem que te dizer que não vai levar, que não vai fazer por quê. Então, assim, vamos provocar o ambiente que foi criado para esse fim. Então, se existe esse ambiente, vamos usá-lo. Então, o que nós queremos, que eu queria mostrar é que aqui em São Paulo é um exemplo, por exemplo. Quando você começou a ter, há quase 20 anos atrás, aí, o questionamento sobre a questão urbana de São Paulo, sobre a entrada de caminhões pesados dentro da malha urbana da cidade, você estabeleceu uma legislação municipal que inviabilizava os veículos pesados de entrarem, aí você criou a figura dos veículos utilitários de carga, que são os VUCs, e quando você criou a utilitário de carga, você deu uma bombada no mercado de veículos pequenos. Você aumentou a fabricação absurdamente, você aumentou a quantidade de empresas que tratavam de veículos de utilidade de carga, você aumentou a quantidade de interfaces tecnológicas para gerenciar a carga, para gerenciar o fracionamento, a logística de carga. Agora, de novo, recentemente, lei municipal de novo para eletrificação de transporte urbano. Você está transformando o mercado nacional de veículos de transporte viário. Então, o que tem aí não é só a indução da compra pela compra, é a indução da compra pela legislação. Você pode induzir e fazer o que ela acabou de dizer, é chegar nos parlamentares, chegar nos grupos de interesse e fazer pressão para que eles coloquem ali algumas políticas públicas que vão induzir outras políticas que podem ser de compra ou podem ser do privado. O privado resolveu a questão do veículo utilitário de carga. O governo não comprou nada, mas ele fez a legislação que transformou o mercado. Então, às vezes, a transformação está no governo e está no legislativo. Induzir a compra por política pública. Você tem uma demanda real. Você disse que está em Itabira, é isso? Bom, Itabira tem uma questão grande por conta de tudo que a gente já sabe, a ligação direta com a Vale, enfim. Existem vários estudos relacionados à economia de Itabira daqui a alguns anos, o impacto disso. Isso por si só, o Marcelo trouxe um pouco aqui, isso é uma dor da cidade. A gente sabe que, às vezes, a gente precisa trabalhar para a dor, pela dor. Se isso é uma dor da cidade, isso já é um tema, por si só, muito relevante para ser debatido. E aí você consegue trazer um holofote para cima de um grupo que queira discutir isso de maneira mais ampla e trazer alguma novidade para dentro da cidade. Isso foi trazendo o gancho que o Marcelo falou. Você pode trazer um pouquinho disso, pensar esses motivos, principalmente o que sai na mídia aí. Bem, gente, nosso tempo acabou aqui, não dá mais para pergunta, mas eu queria falar do evento amanhã da Tânia, lá no IbraWork. Por favor, copie o QR Code. Dá uma passada aí que tem outro evento para anunciar aqui. Não, volta. Peraí, esse é o último. Volta. Conexão Social que vai acontecer em Fortaleza, tá? Isso é uma iniciativa do Senai, junto com a FWK e a CUFA, junto com o LIS. A gente vai estar trabalhando, co-criando com a comunidade local lá, É um parque industrial, e aí vai estar bem legal. Vários empresários participando disso aí, vai ser 4, 5, 6 em Fortaleza. Se tiver alguém de Fortaleza, saque aí. E vai ganhar o boné do Cláudio, hein? Quem se inscrever lá, boné. Mostra o boné para o pessoal, que bonito boné. É isso aí, quem se inscrever ganha o boné. Pode passar agora. E para novembro, e para o outro, olha aí, olha. Quem quer sacar como vender para a gestão pública, discutir assuntos de tecnologia e inovação no mundo público, está aqui. Este é o evento. E cá para nós, gente, essa logo ficou, desculpa a expressão, ficou arretada. Eu ia chamar outro nome.
mas ficou perfeita aí, muita conexão, muita coisa junto aí, uma coisa só. E o tema, né? Cadê o Pedro? Deu uma saída, né? Esse tema aí é perfeito. Me fala um pouco mais aí da Semana de Inovação da INAP. Bom, essa será a 9ª edição da Semana de Inovação, com foco em inovação no setor público, mas não somente. A gente reforça a importância do setor público promover a inovação no setor privado, nas universidades, seja financiando, seja modificando as leis, seja comprando inovação e, com isso, fortalecendo todo o ecossistema. E 7 a 9 de novembro estaremos lá em Brasília, mas também com atividades online. Então, quem puder, é um evento gratuito. E quem puder ir presencialmente já está convidado. Quem quiser participar das atividades online também já está convidado. Vamos ter, inclusive, feiras de gestores públicos vendendo seus desafios para as startups e empreendedores inovadores. Então, já fica aqui o spoiler da programação também. Ouçam isso, governo fazendo pitch reverso. Quem diria que a gente viveria essa fase? Que coisa mais linda. E é isso, Cláudio. Bem, gente, só agradecer a todos pela presença. O painel aqui. Mona, por favor, chega aqui, Mona. Vem bater essa foto conosco. Que honra, com esses painelistas incríveis. Valeu, gente. Por favor, Mona, agora é contigo. Muito obrigada aos nossos painelistas por esse conteúdo incrível compartilhado com a gente aqui hoje. Pedir só um minutinho para encher a nossa foto. Enquanto isso, palmas, por favor.